Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, desde que a gente se entende por gente, que a gente é bombardeado pelo cinema com a ideia de fundir o homem com os animais. Diversos filmes foram feitos com esses temas e o mais comum é a gente ver os super-heróis, né? Homem-Aranha, Homem-Abelha, Homem-Morcego, Homem isso, Homem etc, etc. Desde cedo, nós fomos induzidos a acreditar que uma fusão de um homem com animais o tornaria um ser humano melhor, um ser mais bem desenvolvido. Por mais boba que as histórias parecessem na época, e pareçam até hoje, a verdade é que isso não era feito aleatoriamente. Se você der uma pesquisada ao longo da nossa história, você verá que as mais diversas civilizações e culturas de várias épocas nesse mundo sempre tiveram esse grande desejo de unir o homem com o animal. Você vê vários deuses, inclusive, serem citados assim: o Minotauro, os Centauros, os próprios anjos, em algumas versões, são relatados como seres com asas, asas como as de pássaros. O Minotauro, que é da mitologia grega, e a representação mais tradicional dele é uma criatura com cabeça de touro sobre o corpo de um homem. O Centauro, também da mesma mitologia, que era considerado um ser místico, com parte de homem, que corresponde ao tronco e os braços, e a cabeça e o restante, com o corpo de um cavalo. Se você der uma pesquisada por aí, você vai ver que até hoje ele representa o instinto animal em junção com a inteligência humana. Os filósofos de hoje em dia acreditam que isso é apenas uma metáfora, né? Uma forma deles demonstrarem essa junção do homem com o animal. Porém, meus caros irmãos, eu digo para vocês que isso é um desejo muito antigo e até então impossível de fundir o homem com animais. Eu acredito que os gregos consideravam isso uma evolução porque eles tomavam sangue de boi puro. Inclusive você vê, as estátuas deles, eles são tudo bombados, né? Tudo forte, malhadão. Era justamente porque, como eles se exercitavam bastante e tomavam o sangue de boi puro, uma prática que foi banida com o cristianismo. Mas fazendo isso, o sangue acabava servindo como um anabolizante natural para eles. Então é normal que você veja todos muito fortes, porque isso acontecia. Agora, em pleno 2020, parece que esse sonho, que era desde as antiguidades, não mudou, meus caros irmãos. Porque embora o cristianismo tenha alcançado a maioria das pessoas, o coração da elite jamais foi atingido pelas ideias do cristianismo. Compartilhar o pão, ser bom para o próximo, ajudar, cuidar da viúva, do órfão e etc, etc. Eles sempre abominaram esse tipo de ideia e mais, consideram isso um símbolo de fraqueza. Então hoje, em pleno 2020, você vê essa matéria aqui da Rede Podre que diz: inserção de genes humanos cria animais humanizados. E antes que eu me esqueça, essa matéria foi enviada por Marcelo Silva. Desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão de batalha. Frankenstein, o livro da escritora inglesa Mary Shelley, no século XIX, já não é tão conhecido pelas gerações atuais. Virou sinônimo de monstro, embora fosse, na verdade, o nome do cientista que criou o monstro, e o monstro não fosse tão monstruoso antes de ser rejeitado pelos homens. Claramente, meu caro irmão, a história está sendo reescrita novamente. Eu vi inclusive uma série que está sendo criada agora sobre o Karate Kid, aquele filme do Daniel San, bem antigo. E eles mostram agora como se o Daniel San fosse o vilão, querendo dar razão aos atos do Cobra Kai, que eram totalmente ilícitos, eram ações marginais, quem acompanhou os filmes sabe muito bem disso, mas hoje querem dar razão ao que é errado. Isso é o que a gente está vendo no cenário político, no cenário midiátrico. Está acontecendo exatamente isso, meus caros irmãos. O errado está se tornando correto e o certo está se tornando politicamente incorreto. É isso que a gente está vendo na sociedade de hoje. Então isso aqui deixa bem claro. O cara criar um ser humano com partes de pessoas falecidas na ficção científica, né, não é mais um ato monstruoso. O ato monstruoso é ele ter sido rejeitado pelos homens, que não querem aquele ser feito de pedaços de outros humanos, né, na ficção científica. Deixar bem claro para o YouTube não bloquear esse vídeo. Estamos falando de um filme, tá, YouTube? No filme é mostrado um monstro com partes de cadáveres e as pessoas, obviamente, sentem medo dele. Mas aqui a matéria já deixa claro que o ato monstruoso é a rejeição e não o monstro em si. Então veja onde é que a gente está chegando. Para os critérios de hoje, o romance é até meio bizonho, mas expressa com contundência uma questão recorrente da ciência. Seremos algum dia capazes de criar um ser humano artificial? Entre os cientistas de computação, a meta é emular ao máximo as capacidades humanas por meio de máquinas inteligentes. Entre os biólogos, a criação artificial de um homem é vista com ceticismo. Os filósofos morrem de rir. Aqui eles fazem um trabalho para deixar as pessoas: olha, tem gente que é contra, calma aí, não se choquem ainda. Vocês devem primeiro estarem calmos. Então a matéria faz isso aqui. É quase que uma marca registrada da Rede Podre de televisão. Na última virada do século, o debate esquentou com a criação de organismos geneticamente modificados.
Lembram da ovelha Dolly? E a manipulação de células-troncos, que hoje pode até gerar mini-cérebros humanos? O fato é que estamos longe de conseguir criar um ser humano artificial, como fez o personagem Victor Frankenstein, criado por Shirley. Mas será? Acaba de ser publicado na revista E-Science um artigo de pesquisadores alemães e japoneses que nos leva a pensar o assunto. Eles identificaram um gene regulador do desenvolvimento do córtex cerebral humano e usaram um vírus para inseri-lo em embriões de mico. Micos, esses macaquinhos que vemos pulando perto das nossas janelas, buscando alimentos que lhe faltam na mata urbana. O gene utilizado é expresso em células progenitoras de neurônios humanos, que vão habitar camadas do córtex cerebral responsáveis por integrar os sentidos com a cognição, permitindo-nos avaliar o significado das sensações que vêm do ambiente. Pois bem, os embriões com o gene humano foram implantados no útero de fêmeas receptoras e quietinhos se desenvolveram durante 100 dias, correspondente a 4 meses de gestão humana. Os pesquisadores então compararam os cérebros dos micos transgênicos com os de micos normais. Eram bem diferentes. Em vez de pequenos e lisos, apresentavam-se maiores e com aquelas dobraduras, giros e sulcos, características dos macacos maiores. Como nós, a microestrutura celular ficou mais complexa também. Haviam construído micos com cérebros humanizados. Bem, o trabalho parou aí. Isso é o que eles dizem, né, meu caro irmão? Se você acredita nas palavras deles, porque o que a gente sabe, sempre foi teoria da conspiração, é que pessoas que diziam ter trabalhado na área 51, embora a gente não tenha prova nenhuma disso, deixa isso aqui bem claro, mas pessoas que davam detalhes sobre o que acontecia lá, diziam que essas pesquisas não acontecem de hoje nem de ontem, de muito tempo. Sempre fizeram esse tipo de pesquisa, simplesmente não vinham a público porque não era a hora e porque era antiético. Então jamais viria a público assim, a menos que a sociedade estivesse pronta para aceitar. Então agora está chegando esse momento. Então aqui eles dizem que já estão desenvolvendo cérebros humanos, se você não prestou atenção, é cérebro humano em micos, em macacos. É o que uma matéria da Rede Podre, né, que as pessoas querem classificar como conspiracionista, que eu nunca disse uma conspiração aqui, é a própria Rede Podre, uma fonte segura, segundo eles mesmos, de informação. Então, olha só, bem, o trabalho parou aí, mas abriu um mundo de indagações e possibilidades. Se forem deixados nascer, os miquinhos sobreviverão com seus cérebros maiores? Ora, mas eles não deixaram nascer, como é que eles sabem que realmente é igual ao nosso? Então aqui você já vê a incoerência no que eles estão falando. Se sobreviverem, chegarão à idade adulta? Se chegarem, terão capacidades cognitivas mais complexas que os dos seus semelhantes? E se tiverem, serão essas capacidades funcionalmente normais ou supranormais? Livre pensar é só pensar, dizia Milo Fernandes. Portanto, podemos pensar que a fantasia de Mary Shelley está posta novamente. Os pesquisadores foram capazes de imitar em laboratório a evolução que levou os primatas ao longo de milhões de anos e transformar-se em espécies mais e mais complexas até o Homo sapiens. Os computadores inteligentes podem ser controlados. Poderão ser também os macacos humanizados, homens reinventados? E aqui eles encerram a matéria podre, uma das mais podres que eu já vi. Aqui é o seguinte, meus caros irmãos, eles forçam essa teoria da evolução das espécies, que não tem uma só espécie que seja estudável. Eles vão modificar os macaquinhos e dizer, olha aqui, ó, aqui a gente conseguiu fazer uma certa simulação do que aconteceu, como a própria matéria disse aí claramente, com um ser humano que saiu do macaco e virou isso. É engraçado também que eles sempre começam do macaco. Eu já mostrei de onde vem essa teoria. Começa lá do mar, né? Começa uma célulazinha que vai virando peixe, que depois vira um tipo de réptil e assim vai evoluindo. Você nunca viu e nunca verá isso acontecer na natureza. O que acontece na natureza são adaptações totalmente diferentes do que eles querem mostrar e provar para você. Eu já falei e até gosto de ridicularizar essa teoria com essa seguinte afirmação: nem em Pokémon isso é possível. Nem em Digimon isso é possível. Se o Pokémon é de fogo, ele será sempre de fogo, a não ser que você intervenha. Ele pode até adquirir um segundo tipo, mas ele não tem evolução normal, essa mudança drástica como eles querem apresentar para você. Então nunca conseguiu se provar, não tem uma só espécie que se possa estudar agora, mas eles querem que você acredite que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, e caso você não concorde com isso e não estude o assunto e não colocar isso numa prova, você será chamado de burro e será reprovado. E as bizarrices, meus amigos, que a gente ouvia falar nas mais complexas teorias da conspiração, né, que existia em laboratórios secretos pelo mundo afora, agora você vai ver começar a ser divulgado da maneira mais cínica como você viu agora. Verdadeiras aberrações estão para vir aí, e a maioria das pessoas, ao invés de rejeitar, vai adorar isso, porque elas já estão sendo bombardeadas com super-heróis, o homem morcego, o homem abelha, o homem gafanhoto, o homem isso, o homem aquilo. Pessoas fundidas
com insetos, com animais que ganharam superpoderes. Então, quando houver realmente essa possibilidade de eles chegarem na cara dura e dizer, olha, você pode pular mais alto, você pode correr mais rápido, você pode ter um coração mais forte, se fundindo com um animal, as pessoas vão ver isso como uma coisa super. É claro que isso não vai ser agora de imediato, você está vendo agora o trabalho de divulgação começando, mas logo, quando o governo supremo for instalado aqui, você não tenha dúvida que isso vai acontecer. Então, meu caro irmão, gostaria muito de saber a sua opinião, deixa seu like, que a qualidade a melhorar também ajuda o canal a continuar mais forte e continuar de pé. Então eu conto com a ajuda apenas aqueles que puderem, tá certo, meu caro irmão? Os outros que estão aí, né, realmente numa situação difícil, que a maior parte dos brasileiros está assim, fica de boa que a gente vai continuando aqui como dá. Então fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!